Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. A você que já faz parte da nossa comunidade, meu muito obrigado, minha gratidão a você que está toda semana aqui no canal Ensine Palestra para ver, para assistir, para prestigiar o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez a você e eu falo isso de coração. Você que está chegando agora, muito obrigado a você por estar aqui. Assista o vídeo até o final, é o meu pedido. Se gostar do canal, se gostar do vídeo, se gostar do conteúdo, assine o nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário se você achar pertinente, deixe o seu like. Aliás, o like é muito importante. Você que também já é inscrito, eu peço para você deixar o like. É muito importante deixar o joinha ali, é quase imperceptível. Para você é muito fácil, é apenas um toque, mas para a plataforma, para o YouTube, faz toda a diferença, porque o YouTube entende que aqueles que recebem mais likes são vídeos mais interessantes. Então a própria plataforma, ela trata de expandir, ela trata de compartilhar esses vídeos. Então isso para nós faz toda a diferença. E se você também gostar do conteúdo e quer compartilhar, por favor, faça isso e estará nos ajudando também a crescer aqui na plataforma. Aqui no canal Ensine Palestra nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nesse segundo trimestre está trazendo um assunto fantástico: relacionamentos em família. Superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Elenay Cabral, que foi muito feliz ao fazer esta revista, a fazer essas abordagens, porque em cada lição o pastor Elenay coloca uma família bíblica e ali ele mostra para nós os erros que aquela família teve. O pastor Elenay mostra para nós em cada lição as dificuldades que aquelas famílias tiveram, para que nós, estudando esses problemas, estudando esses erros, estudando essas dificuldades, não venhamos a cometê-los. Não venhamos também a cair nessas armadilhas. E isso para nós faz toda a diferença. Para nós que lutamos, para nós que queremos preservar a família, este assunto é extremamente caro para nós outros. Pastor Elenay Cabral, ele é comentarista já há muito tempo das revistas Lições Bíblicas, ele é escritor, ele é conferencista e também é o consultor teológico da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e também da Assembleia de Deus. E está nos brindando com um trimestre primoroso. E nós aqui no canal Ensine Palestra, toda semana, nós estamos aqui comentando uma lição, estamos aqui toda semana com muita humildade, com muita alegria, com muito prazer, trazendo para você o nosso comentário pessoal acerca de cada uma das nossas lições. E hoje nós vamos estudar juntos a lição número 6. Vamos juntos? Vamos lá? Bem-vindos então ao Ensine Palestra. Lição número 6. Pais zelosos e filhos rebeldes. Nós temos na nossa revista Texto Áureo, nós temos na nossa revista Verdade Prática, nós temos na nossa revista Leitura Diária e a Leitura Bíblica em Classe, que encontra-se ali no livro de Juízes. Ela está particionada em 3 partes, todas ali no livro de Juízes. A primeira está em Juízes, capítulo 13, versículos 1 ao 7, e eu vou ler agora com você. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém tu conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte.
Ali em Juízes 13, 24 tem mais uma parte. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E a terceira parte está lá em Juízes, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Leio agora. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher da filha dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Nós vamos trabalhar nesta semana com a história da família de Sansão. Sansão, ele é um personagem muito conhecido, você já deve ter ouvido muitas vezes vários sermões acerca da vida de Sansão. E nós vamos relembrar algumas partes da sua vida aqui no vídeo de hoje. E sabe você com certeza que Sansão foi um juiz ali em Israel. Sansão foi o 12º e o último juiz ali em Israel. Também para aqueles que já esqueceram da história ou não lembram algumas partes, nós vamos relembrar aqui as partes mais importantes da história de Sansão, embora nós não vamos ver todas elas, nós não vamos cena a cena. Nós vamos tratar aqui de alguns tópicos para que nós possamos, assim, contemplar o que a revista, o que a lição de hoje está nos trazendo. Sansão viveu no século 17, ou melhor, no século 12 a.C., quando os juízes governavam. O seu nome significa luz ou também poderia significar sol. Na nossa revista nós temos 3 tópicos. O primeiro, os pais de Sansão. Ele é dividido em 3 partes. A primeira, uma situação espiritualmente deplorável. A segunda, a mulher agraciada. A terceira parte, recebendo orientações divinas. O segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação, traz 3 subtópicos: o nascimento e desenvolvimento de Sansão, a família de Sansão e a formação de Sansão. Já o terceiro tópico, a fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro, Sansão subestimou o poder do inimigo. Segundo, a presunção de Sansão. Terceiro, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Vamos fazer aqui um contexto histórico. Segundo o pastor Lenay Cabral, nosso comentarista, a história em torno da vida de Sansão tem como contexto social a escassez, o sofrimento e a depressão social que eram impostas pelos filisteus aos israelitas por volta do ano 16 a.C. Vamos conhecer um pouco mais desse período dos juízes em Israel. O tempo dos juízes. Primeiro nós vamos ter que retroceder até Moisés. Moisés foi um excelente líder, Moisés foi um excelente estadista, ele governou o povo e era respeitado pelo povo. E uma das grandes assertivas de Moisés, dentre tantas outras, mas uma das grandes assertivas de Moisés foi fazer um sucessor. Ele tomou Josué pela mão e conduziu Josué, ensinando ele tudo o que sabia. Josué era o seu secretário e estava em praticamente todos os momentos ao lado de Moisés. Logicamente, algumas vezes Deus falava cara a cara com Moisés, face a face com Moisés, então estavam os dois a sós. Mas Josué geralmente ficava ao pé do monte, para onde Moisés subia para falar com Deus. Josué ficava ao pé do monte, ali, incansável, esperando o retorno de seu líder. E assim o povo foi acostumando-se com a presença de Josué, assim o povo foi acostumando-se com Josué ali ao lado de Moisés. E quando Josué assume, por evento da morte de Moisés, a liderança do povo, o povo aceita naturalmente a sua liderança. E o próprio Deus coloca Josué como líder. O próprio Deus coloca Josué como sendo o sucessor de Moisés. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, falando com Josué. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Moisés, como nós sabemos, e sabemos também os motivos, não entrou na terra prometida. Mas Josué, o seu sucessor, levou o povo para lá. Josué foi um excelente líder, porém ele cometeu um grande erro, um erro crasso. Ao contrário de Moisés, ele não fez um sucessor. Sob a sua governança, o povo se comportou bem, teve uma orientação, foi bem dirigido. Já com a sua morte, haja visto não ter deixado ninguém para o suceder, a nação cai em uma grande apostasia. O povo não tinha líder,
O povo não sabia o que fazer. E cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Porém, sem um braço forte, uma autoridade sobre si, o povo se perdeu e acabou fazendo muitas coisas erradas. E aqui então iniciava a chamada Época dos Juízes, um tempo muito difícil para o povo. Os problemas que seriam experimentados pelo povo a partir daquele momento advém da falta de um sucessor que ficasse no lugar de Josué. E aqui nós temos a importância de um líder deixar um sucessor. Um dos papéis primordiais de um líder é não permitir que o seu legado se perca. É imprescindível para um líder que se preocupa com o futuro buscar um sucessor. O líder procura, o líder investiga, ele tem que pesquisar, ele tem que observar na sua equipe até perceber alguém dentre os seus comandados que o poderá suceder. E se não tiver ninguém dentre os seus comandados, vai ter que buscar fora, mas alguém vai ter que suceder ele. E vai investir nessa pessoa, ele vai aproximar essa pessoa de si, ele vai ensinar essa pessoa e pouco a pouco vai passando os serviços, ensinando os passos, compartilhando informações, compartilhando experiências. O liderado, o auxiliar, começa a criar, a desenvolver-se e logo será o novo líder, o novo em comando. Isso vale para a nossa vida corporativa e também para a nossa vida eclesiástica. Onde não existe uma liderança forte, a equipe sofre, a equipe pena e a equipe tende a se desunir, perdendo a coesão. O livro de Juízes. O livro narra as histórias desde a morte de Josué até Samuel. Josué, ao morrer, não deixou sucessor. As 12 tribos já estavam conhecidas, estabelecidas ali naquela terra. A terra prometida estava agora habitada pelas 12 tribos. Mas não tinha ali um governo central. Elas eram unidas pela religião monoteísta, criam em um único Deus. Diferente dos outros povos ali em Canaã que tinham muitos deuses, Baal, Aserá, Astarte e tantos outros. Israel convivia com esses povos pagãos e muitas vezes caía na idolatria. E nesse contexto, Deus citou os chamados juízes em Israel. Eram heróis, muitas vezes dotados de força física ou carisma especial, para libertar uma ou mais tribos de Israel dominadas pelos estrangeiros. Não tinham sucessores, não havia dinastia, não promulgavam leis e nem impunham impostos. Eles estavam ali apenas para pelejar, para lutar pelo povo. E são um testemunho vivo de que Deus jamais abandonou o seu povo. Mesmo Josué não tendo feito um líder, Deus mesmo assim, a despeito de não ter uma liderança central, Deus continuou abençoando o seu povo. E entre os grandes juízes encontramos Eli, encontramos Samuel, por exemplo, que foram os únicos que tiveram autoridade sobre todo Israel, embora não tinham sido chefes de exércitos como os outros. Ao todo foram 12 juízes. E os 21 capítulos de Juízes cobrem um período de quase 200 anos, que vai de 1250 a 1050, da morte de Josué até o primeiro rei de Israel, Saul. O período dos juízes, então, começava e muitas coisas iriam acontecer. O povo, ele fazia o que era errado perante Deus. Deus castigava o povo pedia perdão, pedia um libertador. Deus enviava um libertador ou um juiz. Também tivemos juíza. Débora foi uma juíza. Deus libertava através daqueles juízes o povo. O povo se alegrava, mas logo depois caía de novo naquele círculo vicioso. Fazia coisa errada, pedia perdão, Deus perdoava, Deus mandava o juiz lutava, o povo vencia e o povo ficava alegre, depois o povo caía de novo e continuava assim. Durante todo o livro de Juízes é isso que acontece. E quais foram os juízes de Israel? Otoniel, que era da tribo de Judá, Aode, que era de Benjamim, Baraque, que era de Naftali, Gideão, que era de Manassés, Jefté, que era da tribo de Gade, Sansão, que é da tribo de Dan, Sangar, da tribo de Simeão, Tolá, da tribo de Sacar, Jair, da tribo de Galaade, Abizã, de Aser, Elon, de Zebulon e Abidom, de Efraim. Esses líderes, então, esses juízes, governavam
o povo em determinadas ocasiões muito específicas, quando Deus mandava eles para salvar o seu povo. Bom, entrando na história de hoje, entrando na lição de hoje, mergulhando na lição de hoje. Quem foi Sansão? Sansão foi um filho de um homem chamado Manoá, com uma mulher cujo nome nós não conhecemos. Olha que interessante, a Bíblia não relata o nome da mãe de Sansão. Sabemos que seu pai, Manoá, era da tribo de Dan, e essa tribo estava dividida em duas partes, sendo que Sansão viveu na parte sul, na região hoje conhecida por Faixa de Gaza. Conhecida Faixa de Gaza. Os pais de Sansão, pelo que o texto infere, eram fiéis a Deus e comprometidos com a sua lei. O nascimento de Sansão foi um verdadeiro milagre, pois sua mãe, cujo nome nós não conhecemos, era estéril. E aqui mais uma vez nós encontramos a esterilidade em uma matriarca. Mais uma mulher que vivenciaria o agir de Deus em sua vida e a felicidade de ter um herdeiro se concretizar. A mãe de Sansão, ela recebe uma visita inesperada. Um anjo veio ao seu encontro com uma notícia que a deixaria extremamente feliz. Está lá em Juízes, capítulo 13, versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Essa mulher seria agraciada e teria um filho para chamar de seu. Mas a promessa não consistia somente em ter um filho, ele seria uma criança destacada das demais. Continua lá em Juízes 13, 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. O menino nem sequer estava no ventre daquela mulher, e o anjo já estava informando sobre a sua formação especial. Seria um menino e também informava ela sobre o futuro da criança. Seria o libertador do povo. E aquilo parecia incrível aos ouvidos daquela mulher. Mas o que o anjo queria dizer com Nazireu de Deus? O que isso significava? Nazireu vem do hebraico Nazir, que significa consagrado, dedicado, separado ao Senhor. Aquele que é consagrado desde o ventre materno. O Espírito de Deus estava sobre ele desde a sua tenra idade. Não poderia cortar o cabelo, esta era uma ordem que deveria ser respeitada. Seu cabelo deveria crescer livremente, um cabelo selvagem, como alguns chamavam. Não poderia tocar em cadáver, seja humano ou de animal. Não poderia comer do fruto da vide. Não poderia beber bebida forte. Não poderia comer nem uva ou nenhum derivado, nenhum alimento que tivesse semente de uva. Em Números capítulo 6, nós encontramos a chamada lei do nazireado, onde tudo isso que eu falei para você aqui é confirmado. Interessante que o anjo ele ordena à mulher que ela também obedecesse aos preceitos da lei do nazireado. Embora fosse o seu filho o escolhido, ela também deveria ficar debaixo dessas regras até que o menino nascesse. E Juízes 13, 4 diz isso. Logo, as proibições para o nazireu deveriam serem obedecidas por ela, até que a criança nascesse. E qual foi a preocupação do pai de Sansão? Sansão que ainda nem havia nascido ainda. A mulher recebe instruções do anjo, mas uma mulher, naquela época, não poderia tomar decisões pela família. Seu marido teria a palavra final. A mulher imediatamente conta a seu esposo essa experiência que tivera com o anjo. E ele fica extremamente preocupado. Era um caso atípico. Ok, sua mulher estava grávida, teria um filho, amém, maravilhoso isso. Mas ele não seria uma criança qualquer. A mulher estava dizendo que o anjo havia dito para ela que ele seria um nazireu. Como cuidar dessa criança? Como educar essa criança? Como ensinar essa criança? Quais seriam as particularidades envolvidas em todo esse processo de cuidado dessa criança? Manoá se aflige e ora incessantemente a Deus buscando uma resposta. E Deus ouve e o anjo volta a visitar. Agora não somente a esposa, mas o casal. E instruir a ambos como eles deveriam proceder para com o filho que iriam receber. A vida de Sansão, até os seus aproximadamente 20 anos de idade, é quase desconhecida.
Sansão se apaixona por uma moça e leva seus pais para a conhecerem na cidade filisteia chamada Timina. Eles eram contra o seu filho tomar para si uma mulher de outro povo, ainda mais filisteia. Os filisteus eram inimigos dos israelitas, inimigos ferozes. Mas Sansão estava apaixonado e decidido por aquela mulher. No caminho da cidade, ele se depara com um leão novo que vem ao seu encontro. Então, o Espírito Santo vem sobre Sansão e ele literalmente rasga o leão ao meio, de alto a baixo. Sansão foi o homem mais forte do Antigo Testamento. Sansão foi o homem mais poderoso do seu tempo. Quem sabe teria sido o homem mais poderoso de toda a história. Mas é imperioso lembrar que a força de Sansão, como muitos pensam, não vinha dos seus longos cabelos. Muitos se enganam pensando que a força de Sansão vinha de seus cabelos. Mas era o Espírito Santo que o tomava. Quer ver? Leia comigo em Juízes capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Então é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que dá a força a Sansão. Então, continuando a história aqui, Sansão apresenta a mulher a seus pais e eles voltam para casa. E Sansão não fala para os seus pais daquele episódio com o leão. O primeiro erro de Sansão. Quando ele retorna àquela cidade, passando pelo mesmo caminho, Sansão se desvia do caminho para procurar o cadáver do leão. E acha o cadáver do leão e dentro dele um enxame de abelhas. Ele toma do mel das abelhas sem lembrar-se ou simplesmente ignorar que não poderia fazer isso. Lembra que nós falamos que uma das regras do nazireu é que não deveria tocar em cadáver, seja de gente ou de animal? Pois bem, ele tocou no cadáver para pegar o mel. Então aqui ele quebra aquele primeiro elo do nazireado. A Bíblia mostrou aqui que ele desviou-se do caminho para ir buscar o cadáver do leão, para ver o cadáver do leão, já sabendo que ele não poderia tocar em cadáver. Por que ele foi? Aqui nós já começamos a ver a decaída espiritual de Sansão. E aqui eu quero abrir um parêntese. Cuidado com a curiosidade intencional. Sansão estava curioso para ver como estava o cadáver do leão. A curiosidade costuma ser o primeiro passo para ficar preso ao laço do pecado. A curiosidade quanto a uma vida fora da igreja, a curiosidade que faz experimentar uma bebida alcoólica, um cigarro, uma droga, uma relação fora do casamento, seria por instantes, seria só uma vez, só um gole, só alguns momentos, só uma vez, não faria mal. Ninguém precisa saber. Só para vencer a curiosidade. Pronto. O laço está armado. A armadilha está feita. O pecado instaurado. Cuidado com a curiosidade. Ela pode levar você ao fundo do poço. E para sair dele é bem custoso. Não é impossível, mas o preço pode ser bem caro. Não se deixe levar para a curiosidade intencional. O inimigo está sempre à espreita, em derredor, procurando alguém para tragar, procurando alguém para fazer tropeçar. O doce sabor do pecado. Agora, Sansão volta para casa com o mel que ele tirou de dentro de um animal morto e leva para os seus pais. E eles não sabem a procedência daquele mel. Sansão assim então quebraria o seu elo, primeiro elo do nazireado. E a partir daí então começa a derrocada espiritual de Sansão. Existe um ditado que diz que devemos matar um leão por dia para conseguirmos vencer os intempéries da vida. Sansão matou o leão, derrotou o leão vivo, rasgou ele ao meio, mas foi derrotado. Que coisa impressionante! Foi derrotado pelo cadáver do leão. Sansão não soube respeitar os limites do seu chamado. Deixa eu abrir aqui um outro parêntese.
Devemos ter cuidado em não atropelar os nossos limites, não avançarmos o sinal. Devemos saber até que ponto nós podemos chegar, respeitar o espaço alheio, ter plena consciência de nossas limitações. Sansão, apesar de ter nascido para cumprir um propósito divino na defesa de Israel, tinha um temperamento rebelde. Esta era a sua fraqueza. Sansão tinha uma fraqueza de caráter. Mais um erro de Sansão. Pelo que o texto infere, parece que os pais de Sansão, enfim, concordam com o casamento dele com aquela mulher filisteia. Contra a vontade deles, mas eles aceitam o casamento do filho. E eles voltam para aquela cidade para um banquete que Sansão promove para celebrar as bodas. Sansão dá um banquete para comemorar o seu casamento. E aqui é interessante nós lembrarmos que um dos ingredientes obrigatórios de um banquete naquela época, principalmente casamento, era justamente o vinho. Vinho que o nazireu não poderia beber. Vinho cuja bebida era vetada ao nazireu. Sansão, então, caso ingerisse aquela bebida à base de vinho, quebraria um novo elo do seu pacto de nazireu. O segundo elo seria então quebrado. Sansão e Dalila. Essa história você já conhece, já foi contada à exaustão. Nós aqui não vamos descrever todas as façanhas de Sansão, mas ao terminar esse estudo, devemos citar sua queda final, quando apaixona-se por uma prostituta chamada Dalila, em Juízes 16:1, e foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, ou seja, teve relações com ela. Certamente, o que tudo indica, Sansão era um homem que chamava a atenção, tinha boa aparência, com certeza tinha um porte invejável, com certeza despertava olhares das mulheres sobre si. Muitas mulheres de seu povo gostariam de tê-lo como esposo. Ele não precisaria procurar a felicidade longe de casa, longe de seu povo, longe de sua terra, mas Sansão queria aventurar-se, brincar com o perigo, jogar com a própria sorte. Mas como diz o ditado, a banca paga e a banca recebe. Sansão pagou para ver e recebeu o que não esperava, uma fragorosa queda. Depois de inúmeras tentativas frustradas, Dalila enfim consegue o que queria, tomar posse do segredo de Sansão. E abro aqui um outro parêntese. Cuidado para quem você confia o seu segredo. Feche o parêntese aqui. Ao ser capturado, Sansão tem os seus olhos vazados. Mais um parêntese aqui. A primeira coisa que o inimigo faz quando quer derrotar alguém é fechar os seus olhos espirituais para não chegar ao erro, para não chegar ao pecado, para não chegar à devassidão. A apostasia começa com o fechar dos olhos espirituais. Fecho aqui o parêntese. Não foi o corte de cabelo que enfraqueceu Sansão. Esse é um simbolismo. O que enfraqueceu Sansão foi a retirada do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo se retirar da vida dele. Leia comigo em Juízes 16:20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Cuidemos para nunca ficarmos sem a presença de Deus em nossas vidas. Que jamais o Espírito Santo ache motivo para se afastar de nós. Sansão teve uma última chance. Socorreu-se em Deus e este o ajudou pela última vez, conseguindo livrar-se de seus inimigos, matar os seus inimigos. Morreu com eles, mas matou eles. Porém, já era tarde para um novo recomeço. Já era tarde para um recomeço. Chegava ao fim uma história que poderia ter um outro desfecho, ter um outro desdobramento. Para encerrar, eu quero falar sobre a obediência aos pais. Sansão teve uma vida rebelde, rejeitou os conselhos de seus pais, não honrou os seus ensinamentos, tendo uma função tão importante como juiz de seu povo, libertador do seu povo, não se conduziu à altura de seu cargo. Não se colocou, não se postou à altura de seu cargo, não se portou como um verdadeiro juiz, como um verdadeiro homem de Deus. Os filhos devem obediência aos pais. Enquanto estiverem sendo sustentados pelos seus pais, enquanto estiverem ainda na sua minoridade, devem respeito aos seus pais. Porque os pais, eles sabem o que é melhor para nós. Já vivenciaram muitas coisas
Coisas boas que quer que nós repitamos e coisas ruins que quer que nós evitamos. Que nós possamos seguir os conselhos dos nossos pais. Que nós possamos seguir os conselhos dos nossos líderes, para que a nossa vida seja abençoada. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, esteja conosco na próxima semana, quando nós estaremos aqui estudando mais uma lição do nosso canal, mais uma lição da nossa revista, mais uma lição desse trabalho maravilhoso que está sendo o nosso segundo trimestre. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.